Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula. O tema da aula de hoje será metabolismo e o ciclo da vida, tá bom? Todos preparados? Dentre os vários questionamentos sobre a estrutura corpórea, sobre o corpo dos seres vivos, nós temos aqueles relacionados à alimentação. Os alimentos. Para que servem os alimentos? Por que nós temos que ter uma alimentação saudável? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, nós precisamos comer, ingerir bons alimentos, porque nós precisamos dos nutrientes que existem nesses alimentos. Esses nutrientes, eles são responsáveis por dois grandes objetivos do nosso corpo, que são eles: obtenção de energia e desenvolvimento, crescimento corporal. Tá? Quando nós falamos de obtenção de energia, nós estamos relacionando a quebra desses alimentos para que a gente consiga obter deles os nutrientes para as nossas atividades, para que a gente consiga desenvolver as atividades. Isso é uma reação do corpo. Nós precisamos também dos alimentos para que a gente consiga crescer. Você acha que você cresceu bastante do ano passado para esse ano? Você não consegue observar, né, bem, do ano passado para esse ano, mas com certeza você consegue observar das suas fotos quando você tinha 1 aninho de idade, que a sua mãe já lhe mostrou, não é mesmo? Você viu o quanto você cresceu? Isso é resultado dos alimentos que você ingeriu. O seu corpo transformou parte dos alimentos que você ingeriu na sua própria estrutura corpórea, no seu próprio corpo. É por isso que você cresce. O nome de todas essas reações que acontecem no nosso corpo, que são, na maior parte das vezes, reações químicas, essas reações químicas dentro do nosso corpo são chamadas de metabolismo. O nosso metabolismo é relacionado, são todas as reações que ocorrem no organismo vivo. Elas fazem relação a tudo aquilo que acontece de transformação. No livro de vocês aí, ele traz reação química como conceito de processo no qual uma ou mais substâncias são transformadas em outras quimicamente diferentes. Ou seja, quando você ingere um alimento, você ingere substâncias químicas daquele alimento. O que seu corpo faz? Ele quebra esses alimentos em partículas menores. É como se você pegasse, por exemplo, uma maçã e você picasse essa maçã em partículas bem pequenininhas. Aí você faz o quê? Come elas, né? Você bota na boca, mastiga, aí vira partículas menores ainda. Quando ela chega no seu estômago para ser digerido, ela é quebrada pelo suco gástrico, lá pelos sucos dentro do intestino, em partículas menores ainda. Para quê? Para que essas substâncias químicas da maçã sejam absorvidas pelo seu corpo. O nome dessa ação, por exemplo, que é a ação da digestão, é um exemplo de ação metabólica. Tá bom? O nome disso é metabolismo. Então, olha só o conceito também que o livro de vocês traz. Ele diz que o metabolismo ele pode ser dividido em dois tipos. O primeiro tipo é aquele de quebra. É aquele que uma partícula grande vai se transformar em várias partículas pequenas. Então, as reações que quebram as moléculas maiores, liberando moléculas menores e com isso gera energia. Esse é o primeiro tipo de metabolismo que traz o livro de vocês. O segundo tipo de metabolismo é aquele que faz relação à produção, ou seja, com aquele nutriente que você absorveu, agora você vai produzir as suas próprias moléculas. Geralmente, essa primeira produção ela é de moléculas simples e ela faz a utilização da energia. Ok? Ficou claro? Com relação à obtenção de energia, o principal processo de obtenção de energia dos seres vivos é o tipo chamado de respiração celular. A respiração celular, como o nome mesmo já está dizendo, é um tipo de respiração que acontece no interior das células. Essa respiração, falando agora do exemplo do ser humano, ela acontece com quebra de moléculas para obtenção de energia. Então, a principal molécula do nosso corpo, que é quebrada para obtenção de energia, é uma moléculazinha que vocês já devem ter ouvido falar, papai, mamãe, vovó falando aí, que é uma moléculazinha chamada de glicose. A glicose, ela é uma molécula de açúcar. Mas calma lá, pessoal. Não é aquele açúcar lá da prateleira, de botar na hora do café, aquele branquinho, não.
A glicose, ela tem em vários outros alimentos, não só naquele açúcar de cana-de-açúcar, que é o que a gente come diariamente. Existem vários outros alimentos que também têm glicose. E essa molécula, ela é a principal no processo de obtenção de energia. Por quê? A gente sabe também na nossa natureza existe em abundância o gás oxigênio. Você sabe para que serve o gás oxigênio? Respiração, é isso aí. Nós respiramos o oxigênio, nós precisamos colocar dentro do nosso corpo o oxigênio. E como é que nós obtemos energia? Basicamente, nós obtemos energia utilizando molécula de glicose mais a molécula de oxigênio. Então, nós pegamos o açúcar mais o oxigênio e nós produzimos energia. A energia ela é um resultado, ela é uma reação metabólica. Lembra do metabolismo que nós vimos no slide passado? O metabolismo, então, vai produzir, juntando uma molécula de glicose mais uma molécula de gás oxigênio, vai formar energia. Mas não somente energia. Outro resultado dessa junção é o gás carbônico e água. É por isso que quando a gente respira, você já percebeu que a gente coloca para dentro o gás oxigênio. Vamos lá, todo mundo dá uma inspirada funda aí. Agora solta o gás carbônico. Coloca para dentro agora o gás oxigênio. Agora solta o gás carbônico. Deu para perceber? Nesse processo que você fez, chamado de respiração, você está fazendo com que o seu corpo tenha energia também. Nesse processo, você usou glicose e com isso você conseguiu produzir a energia para o seu corpo. Falar, pensar, correr, andar, para você mastigar, para você conseguir mexer seu braço, mexer sua mão. Para tudo isso você precisa de energia. Então essa energia, ela é resultado então de uma molécula de açúcar chamada glicose, mais o gás oxigênio que nós estamos acostumados a inspirar do nosso ambiente, não é mesmo? Então com isso, ele gera as reações químicas que o nosso corpo precisa para desenvolver as atividades. A maior parte dos seres vivos da nossa natureza conhecida, eles são dependentes do gás oxigênio. A esses seres vivos que utilizam gás oxigênio são chamados de aeróbios. Aeróbios. Olha o nome, preste atenção. Olha aí em negrito no livro de vocês. Aeróbios. A palavra bios é vida. Vocês já devem ter ouvido falar que bio significa vida. Bios, vidas, né? Então, aeró vem de ar. Então, é aquilo que mais comumente a gente encontra no nosso ar é o oxigênio. Então, aeróbio significa o quê? Seres vivos que respiram oxigênio. Esses animais e micro-organismos, eles necessitam dependentemente de oxigênio para conseguir obter a energia. Lembrem disso. Já aqueles seres vivos que não precisam de oxigênio, eles são chamados de anaeróbios. Anaeróbios, o ana, ele significa uma negação. Então, significa que ele não precisa de oxigênio. Então, recapitula aí, olha no livro de vocês, em negrito. Aeróbios, seres vivos que precisam de oxigênio, e anaeróbios, seres vivos que não precisam de oxigênio. Outro questionamento que nós iremos responder a partir de hoje é relacionado ao ciclo de vida de um ser vivo. Um ciclo de vida de um ser vivo é tudo aquilo que acontece desde o nascimento até a morte dele. Então, tudo aquilo que acontece entre o nascimento e a morte é o ciclo de vida daquele ser vivo. Para cada espécie de ser vivo, existe um padrão. As espécies normalmente crescem, reproduzem-se e morrem. Ou seja, nasce, cresce, se reproduz e morre. Assim como está no livro de vocês. Esse ciclo, percebam, ele é chamado de ciclo da vida. No livro de vocês, ele mostra uma imagem do desenvolvimento do milheiro no solo. Para quem não sabe, o milheiro é aquele que desenvolve o milho. Ou seja, não tem aquele milho que vocês estão acostumados a comer ou em lata ou na espiga?
Um milho daquele, ele é responsável pelo desenvolvimento de um pé de milho no futuro, se ele for plantado, tá? Então, aí ele vai desenvolver todas as características do ciclo de vida do ser vivo, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Tudo bem? Então, nós devemos saber também que os seres vivos, eles atingem as fases de vida. Bora lá lembrar, nos seres humanos, quando a gente nasce, a gente vira o quê? Um bebezinho, não é mesmo? Conforme vai crescendo, a gente passa por outras etapas. Por exemplo, vocês estão na etapa de criança. Depois da etapa da criança, nós temos a adolescência, os adolescentes. Nós temos os jovens, até se tornarem adultos, que é depois de 21 anos, por exemplo. Aí você já entra numa etapa que o seu corpo já está preparado para a reprodução. Não significa que você tem que se reproduzir com 20, com 25, com 30, não. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas, a partir desse momento, você já está com aptidão, você já tem a capacidade de reprodução. Então, o adulto consegue se reproduzir. Então, ele faz esse processo da reprodução, se ele tiver o parceiro. Daí, a capacidade depois dele só é envelhecer. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai se tornando um senhor mais idoso, uma senhora mais idosa, até que chegue o ponto de morrer. Seja por uma morte natural ou por qualquer outro tipo de morte, por doença, seja lá pelo que for. Mas todo esse processo, desde o nascimento até a morte de um ser vivo, é chamado de ciclo de vida. Para esse ciclo de vida, a gente vai ressaltar, nós vamos aqui dar uma ênfase maior para a reprodução, que é o terceiro item aí no livro de vocês. Tá? A reprodução, a capacidade de se reproduzir dos seres vivos, elas podem acontecer de duas formas. Ou os seres vivos vão se reproduzir de forma sexuada, ou os seres vivos vão se reproduzir de forma assexuada. O que significa esses dois? A forma sexuada precisa de 2 seres vivos para acontecer. Significa o quê? Vai precisar de uma célula, ou seja, uma partícula masculina, e vai precisar de uma célula, ou seja, uma partícula feminina. Quando precisa do masculino e do feminino, ou seja, precisa de 2 indivíduos para se reproduzir, nós chamamos de reprodução sexuada. A palavra sexuada, ela é derivada dos gametas, que são essas células sexuais. Significa que você vai precisar de 2 para poder formar um novo ser vivo. É por isso que você tem o seu papai e é por isso que você tem a sua mamãe. São 2 seres vivos para formar um novo ser vivo. Essa reprodução é reprodução sexuada. Nós também temos a reprodução assexuada. O A, lembra lá, é um prefixo de negação. Então, a reprodução assexuada significa que não precisa terem 2. Basta ter um ser vivo para produzir um novo ser vivo. Um exemplo desse tipo de reprodução é a roseira. A rosa, se você tem a sua vovó que gosta muito de plantar aí, se você pegar um galho de uma roseira e você simplesmente plantar ele de novo, ele vai nascer uma nova roseira. Isso porque a reprodução, a roseira, ela consegue se reproduzir de forma assexuada, ou seja, não precisa de 2 seres vivos para formarem um novo. Outro exemplo de reprodução assexuada são as bactérias. Uma bactéria só é uma célula, então não tem nem como ela ter um tipo de junção com um outro ser vivo para conseguir formar um terceiro ser vivo. Então, uma bactéria simplesmente se divide em 2 novas bactérias, e essa é simplesmente a reprodução delas. O nome desse tipo de reprodução, que não precisa de 2, só precisa de um ser vivo para acontecer, é a reprodução assexuada. No livro de vocês, nós temos aí uma imagem de um pinheiro. Tá? Esse pinheiro, ele chegou a 4.000 anos de idade. Isso a gente vai precisar para os nossos próximos slides, que é para fazer referência ao ciclo de vida, tá bom? Então, lembrem aí, o ciclo de vida de um ser vivo, ele é relacionado a nascimento, crescimento, reprodução, reprodução e morte.
Aqui nós temos o primeiro exemplo de ciclo de vida, que é do milheiro. Ou seja, existe a plantação do milho. Perceba aí, ó, parece milho de pipoca, não é mesmo? Vocês com certeza já viram milho de pipoca. Os agricultores pegam o milho, eles plantam, e daí vai se desenvolver. Ele vai começar a brotar na terra, tá? Isso ele vai germinando para ele conseguir crescer. Aí os milhos jovens, os milheiros jovens, eles ainda não estão maduros o suficiente para produzir a espiga de milho que a gente está acostumado a ver, tá? Com isso, a gente tem as inflorescências masculinas e femininas do milho, ou seja, ele produz as flores. Lembrando que mais na frente nós vamos estudar que as flores, elas são os órgãos sexuais das plantas, tá bom? Então, o que acontece? Existe a fecundação, por isso que é reprodução sexuada. Nós temos os masculinos e os femininos, então junta o papai e mamãe e forma um novo milho, tá bom? Aí vai dar origem à espiga de milho que a gente está acostumado a ver, que vai dar origem aos novos milhos que vão vir por aí. Tá bom? O milheiro, ele pode chegar a 2,5 metros de altura. E uma curiosidade sobre eles é que eles podem viver até 300 dias. Ou seja, um pé de milho não vive nem um ano, gente. Um ano tem 365 dias, não é mesmo? Então, um pé de milho, geralmente, ele vive 300 dias. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o exemplo da tartaruga marinha. A tartaruga marinha, ela desova, lembrando que eles são ovíparos, né? Ela desova na areia e esse ovo eclode, a mãe já não está mais por perto e as tartaruguinhas novas, elas vão sozinhas em direção ao mar, tá? É uma questão de instinto. Não tem papai e mamãe para ajudar elas a chegar até o mar, não. Elas vão sozinhas mesmo, guerreiras. Chegando no mar, as tartarugas elas vão nadando e crescendo, se alimentando. Lembra do metabolismo? Elas vão comendo, crescendo, até que elas cheguem ao ponto de se reproduzir. Quando elas se reproduzem, que é o processo chamado de acasalamento, é um tipo de reprodução sexuada, lembram? Tipo de reprodução que precisa de 2 seres vivos. Então, existe o papai e a mamãe. Elas acasalam, a fêmea engravida e ela vai lá na areia de novo colocar os novos ovos para dar origem de novo a um novo ciclo de vida de novas tartaruguinhas, tá? A esse processo a gente chama de processo de reprodução sexuada e o ciclo de vida total, percebam aí, ó, desde o nascimento ali, da eclosão do ovo, a tartaruguinha bem pequenininha, toda fofinha, até o processo de morte da tartaruga, leva cerca de 150 anos. Ou seja, gente, uma tartaruga vive mais que um ser humano. Que legal, não é mesmo? Bom, então vamos lá para o nosso terceiro exemplo. No nosso terceiro exemplo, nós temos a evolução da borboleta. Como assim a evolução da borboleta? A borboleta nem sempre ela teve esse aspecto bonito, como ela tem na forma dela voadora, não. A gente tem que lembrar que a borboleta, para ela chegar nesse estágio, ela já passou por outros estágios, que é o estágio de ovo, larva, pupa, até chegar no adulto. Tá bom? Então, isso é um ciclo de vida. Ao ciclo de vida total da borboleta, geralmente dura cerca de 180 dias, variando da espécie. Lembrando que 180 dias ali é cerca de 6 meses, não é mesmo? Então, em média, ela vive 6 meses, tá bom? Bom, como vocês podem observar no livro de vocês, também tem um texto complementar em que ele fala sobre a expectativa de vida do ser humano brasileiro. A expectativa de vida do ser humano brasileiro é de 75,8 anos. É um tempo relativamente alto com relação aos países subdesenvolvidos. Porém, ele pode ser melhorado. Nós podemos viver mais do que isso de forma saudável se nós tivermos hábitos saudáveis. Tá bom? Então, eu peço que vocês deem uma lida nesse texto aí, para que a gente consiga responder a essa questãozinha que tem aí, que é, em sua opinião, a que se deve o aumento na expectativa de vida dos brasileiros, citado no trecho da reportagem. Vocês vão tirar as conclusões de vocês aí, o que faz com que nós consigamos viver mais, tá bom? E isso é tudo, pessoal. Fiquem com Deus.